questão da remessa dos imigrantes, com a redução da capacidade de mobilização de recursos, Cabo Verde entrou também em crise financeira. E cresceu também menos de 10% do PIB depois da pandemia. E os protestos também vieram. Países como a Guiné-Bissau, que vive, por exemplo, de licenças de exploração de recursos, tanto, por exemplo, recursos pesqueiros. Guiné-Bissau é das maiores reservas de pesca da África Ocidental, com mais de 200 variedades de peixe. A Guiné-Bissau não tem nenhuma fábrica de transformação de pescado. A Guiné-Bissau emite licenças de pesca para a União Europeia, para China, para a Rússia, para outros países explorarem. Mas quando se fechou, o preço do pescado aumentou. Aquilo que é chamado de peixe primeira e segunda, o guinense comum não consegue comer, porque a sua renda não permite fazer essa aquisição. Esses são projetos coloniais. Retiram-nos a capacidade de gerar a renda, retiram-nos a capacidade de criar prosperidade, retiram-nos a capacidade de ter saúde e depois colocam numa situação de dependência pedindo a quem nos retira os próprios recursos. Resultado, a dívida pública aumenta, a contrapartida é pagada com as matérias-primas e depois ficamos num ciclo vicioso onde não há possibilidade de construir uma economia robusta que projete o investimento em homens e mulheres com condições para liderar seu próprio processo de transformação. Então, se a pandemia nos mostrou o tanto quanto é hipócrita o modelo colonial, que faz com que a África fique numa situação de dependência, quando devia ser ao contrário, o próprio processo de combate à pandemia demonstrou-nos que havia possibilidade de alterar aquilo que é padrão da nossa trajetória. Por exemplo, se olharmos entre 1960 e 75, a África cresceu, mas a África não prosperou. Foi a altura onde houve maior acesso aos recursos naturais africanos, sem uma real organização de balança comercial que permitisse à África ganhar aquilo que de facto dá ao contexto global. Mas entre 75 a 90, que vivemos a crise do dólar e também a crise do próprio petróleo, vimos que a produção local em África aumentou, mas a economia não cresceu. Foi o período que o Banco Mundial entrou com o programa de ajustamento estrutural, que reduziu a capacidade do Estado em transformar a sua própria economia e optou por ter culturas de renda que pudessem permitir pagar serviços da dívida pública e levar os países africanos a um regime de monocultura ou de dependência no único produto. Guiné-Bissau, castanha do caju, Angola, petróleo, Santo Tomé e Príncipe, cacau, e assim sucessivamente vamos encontrar um conjunto de países, até por exemplo a Costa do Marfim também, com o cacau, que é a grande economia da África Ocidental, Nigéria, petróleo. Então, cada país que tirava uma bandeira tinha um único produto de exportação e que pudesse permitir obter rapidamente as divisas para financiar aquilo que eles chamavam de investimento mínimo, rentável, dentro do mercado liberal e, ao mesmo tempo, pagar os serviços da dívida. Isso não transformou a economia, não gerou emprego, não qualificou os serviços, não deu aptidão ao Estado em financiar políticas públicas e gerou ainda mais tensões, violências, golpes de Estado e desestruturação social, como é conhecido a partir das várias lutas fratricidas que puseram em causa o pensamento do Estado pós-independência. Mas em 2010 a 2020, com alguma visão orientadora, tudo da visão 2063 da União Africana, viu-se de que era possível ter o crescimento, a transformação e a prosperidade. Se alguma lógica de organização do Estado ser conseguido perante aquilo que é uma visão panafricanista da própria transformação estrutural. Ou seja, a transformação estrutural, para alguns autores como Carlos Lopes ou Carras, demonstram de que é um processo que tem vários tentáculos. Por um lado, a capacidade de transformar a nossa economia a partir das estruturas locais do próprio continente africano. Em segundo lugar,
a capacidade de criar a mobilidade interna, onde o africano precisa deslocar, movimentar-se dentro do próprio continente, sem nenhum visto, e a partir daí criar mercados que permitam a transação e a partilha daquilo que são os elementos essenciais para a própria economia, mas também, se isso for orientado com uma articulação bastante forte de políticas públicas que pudessem criar não só a capacidade de transformação local, mas ao mesmo tempo gerar, por exemplo, processos de criação de empregos mais sustentáveis e que pudesse colocar aquilo que é o potencial natural, econômico, humano existente em função da disponibilidade que esse mercado possa dar aos próprios africanos. Então, a transformação estrutural é uma visão política, ideológica, que se consubstancia em processos de pensar de uma forma endógena tudo aquilo que é um mecanismo de transformação que nós desejamos, mas colocar-nos também liderança perante esse processo de construção de políticas públicas. Então, o que é que acontece quando nós chegamos a 2020? A combinação entre a guerra na Ucrânia e o fenômeno da Covid-19 gerou um triplo impacto dentro do cenário africano. Em primeiro lugar, nós tivemos a crise energética, o preço da energia disparou em todo o continente. Esse preço de energia, devido à alteração do preço dos combustíveis, implicou também o aumento dos transportes. A maior base de contestação que aconteceu em África foi, de facto, devido ao aumento do preço dos transportes, dos transportes urbanos. Esse elemento cruzado também com o aumento do preço dos alimentos. Ou seja, o combustível aumentou, energia aumentou, transporte aumentou e os alimentos também, os preços aumentaram. Isso levou aos golpes de Estado que nós vimos em África. Isso levou à perda das eleições de partidos centenários que sempre estiveram no poder. Isso levou ao surgimento de uma nova classe política a partir do próprio continente africano e também a mobilização das diásporas africanas para a construção de uma nova agenda de transformação. Então, esse clique de impacto negativo desses fenómenos veio também com uma narrativa ocidental bastante forte hoje, que é a questão da transição energética. O Ocidente está a querer a África que não explore os seus recursos naturais, que não transforme a sua economia, mas que passa rapidamente a adotar as tecnologias existentes para a produção de energia ditas limpas, mas importando tecnologias a partir desses centros coloniais. O que é que nós temos de ideia? É que o continente que menos polui é a África. Estima-se que dos 100% da poluição global da atmosfera, a África só contribui com 4%. 4%. Então, a transição tecnológica e energética que é suscitada em África é uma falsa modéstia. A transição energética e climática deve acontecer nos Estados Unidos da América, deve acontecer na Rússia, deve acontecer no Canadá, deve acontecer na União Europeia, deve acontecer na China, na Índia, aqui no Brasil, mas não no continente africano, como é dito. A África tem que ter a oportunidade de criar a sua própria economia baseada nos seus recursos. Isso significa que nós somos virtuosos por ser retardatários. Nós não precisamos cometer os mesmos erros que a economia de exploração, a economia colonial, cometeu com os nossos países. Nós hoje temos conhecimentos que nos permitem transformar a nossa economia de uma forma mais sustentável. Então, se isso é possível, o desafio da transformação estrutural, para acabar, passa, do meu ponto de vista, por 5 elementos. O primeiro elemento tem a ver com a questão da mobilidade. É preciso acabar com os vistos em África, para os africanos e a diáspora africana, para que o mercado possa absorver a maior parte daquilo que é considerado a sua mais-valia. São os seus talentos e a sua produção. Isso significa, de algum modo, que
O investimento que tem que se fazer em proteger a economia africana é uma necessidade tal qual a é genético africano. Copagem. Em 2019 foi distribuído com o Prêmio Pan-Africano de Excelência em Investigação e Impacto Social na 4ª edição de Gala Pan-African Humanitarian Schmidt Award. Então, terminando essa apresentação, né, esse excerto, né, de currículo, né, nesse caso aqui, Miguel, eu passo palavras agora e deixo palavras para você. Pode avançar, Miguel. Quero saudar aos presentes, em primeiro lugar a reitoria da Universidade, pelo acolhimento, pela disponibilidade. Quero agradecer também ao Conselho de Estudos Africanos pelo convite, interesse no momento do diálogo. A professora Ruth, que insistiu para que possamos ter um momento de partilha. Mas quero, acima de tudo, agradecer ao corpo docente desta casa pela sua disponibilidade, pela abnegação e pela forma também como tem assumido este processo como um processo que vai muito para dentro de simples aprendizado, mas a construção de uma agenda de universidade pública voltada para aquilo que é a nossa visão, a transformação estrutural da própria sociedade africana, dos povos de origem africana, da sua diáspora, mas também de contextos que têm na sua gênese, tanto da sua formação enquanto sociedade como da sua base econômica, a própria mão de obra, a intelectualidade e a ancestralidade africana. Portanto, o projeto do UNDAP é um projeto extremamente crucial para a mudança daquilo que é o processo de construção de um imaginário diferenciado a partir da realidade dos africanos, dos descendentes africanos aqui no Brasil. Então, eu reputo também este projeto de uma grande importância e toda a minha solidariedade para aqueles que continuam a lutar pela afirmação deste projeto. Mas não podia também começar essa intervenção sem deixar uma mensagem de conforto, de solidariedade, de encorajamento a todos os estudantes que estão aqui. Sei que ao longo deste ano têm enfrentado várias situações que têm posto em causa tanto a vossa condição enquanto estudante. Eu faço parte de uma coligação, de um movimento que defende a soberania alimentar e nutricional, a condição fundamental para o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual. Os desafios que têm sido enfrentados aqui no apoio social, alimentar aos estudantes, é uma das questões também que deve fazer parte da vossa agenda de luta, mas acima de tudo da afirmação, enquanto uma entidade académica particular deve merecer a atenção das instituições públicas deste país, deve merecer a atenção dos responsáveis que governam a vossa academia, mas sobretudo também dos responsáveis políticos dos vossos países que têm a responsabilidade de os acompanhar aqui. É aceitável, não se percebe
que os estudantes neste regime não possam ter direito à alimentação saudável, digna, que é um princípio básico do direito humano à soberania alimentar. Portanto, isto deve constituir também matéria para elevar a vossa própria ação pública e olhar como é que devem ter a capacidade de construir uma intervenção pedagógica, crítica, mas capaz de trazer aquilo que é a agenda dos estudantes dentro do espaço acadêmico, na afirmação da vossa condição de aprendizagem, não enquanto um favor, mas enquanto da responsabilidade pública. Por isso, não poderia também começar essa intervenção sem deixar essa mensagem de conforto. O desafio da minha comunicação é poder discutir convosco não só os novos processos de colonização, mas olhar como é que, ao nível do continente africano, está-se a pensar numa perspectiva contracolonial e de construção também de uma base que nos leva a sair da ideia do desenvolvimento. A ideia do desenvolvimento é uma ideia colonial, a ideia de desenvolvimento é uma ideia que traz a agenda de luta contra a pobreza, a agenda de desenvolvimento é uma agenda ocidental e é uma agenda que coloca os africanos a partir de uma perspectiva pura e simplesmente de mão de obra e de mercado de exploração de matéria-prima. Então, o desafio que temos hoje é ser capaz, dentro do espaço académico, de refletir com outros pressupostos, outras narrativas que permitam trazer novos conceitos e esses conceitos nos levarem à possibilidade de trazer agenda pública construída pelos africanos, liderada pelos africanos e implementada a partir dos contextos africanos. Por isso, a ideia da transformação estrutural. Não venho aqui discutir a luta contra a pobreza, não venho aqui discutir a questão do desenvolvimento, não venho aqui discutir as questões geoestratégicas da guerra na Ucrânia e tal. Eu venho falar a partir de uma perspectiva africanista que quer sempre assumir uma linha de ruptura com tudo aquilo que foram os pressupostos teóricos coloniais que levaram a um processo de escravatura, a um processo de colonização efetiva e também de neocolonialismo, como está-se a verificar neste momento a várias latitudes, inclusive aqui na América do Sul. Experiências do Brasil e da Argentina são casos paradigmáticos para olharmos como é que o projeto colonial traz uma carga de violência, de desestruturação social e ao mesmo tempo que condiciona a emancipação dos povos. Por isso vou falar em 5 pontos. O primeiro ponto é olhar um bocado sobre o potencial natural do continente africano, depois o potencial económico, as relações, as transações económicas que acontecem com a África, depois falar sobre como é que o fator colonial condiciona o desenvolvimento desse potencial económico e natural, mas entrar sobretudo nos 2 últimos pontos sobre a ideia de transformação estrutural e depois quais são os desafios do continente. Indiquei 5 desafios, quais são esses desafios para a consolidação dessa transformação estrutural. Mas quero dizer também que muita gente pensa que esse conceito é um conceito que surgiu muito recentemente. Nós estamos a debater sobre essa questão desde os anos 60, só que esteve completamente invisibilizado a partir da produção teórica. Por um lado, porque nós conhecemos como é que os manuais foram construídos, mas ao mesmo tempo sabemos também de que o mercado de especulação neoliberal dominou fortemente as academias globais e tudo aquilo que tem sido patenteado como descobertas de alguns teóricos acaba por ser uma usurpação de conhecimento, de saberes e de propriedade intelectual a partir do próprio continente africano. Então, isso faz com que, muitas das vezes, na discussão das teorias de transformação, o que vincou mais são essas teorias trazidas a partir dessa estruturação ou dessa categorização colonial que acabou por impor as agendas ditas do desenvolvimento, mas retirando aquilo que são os processos endógenos que permitiu, de algum modo,
alguma salvaguarda do nosso património natural, cultural, econômico, político, social. E quando não se consegue ter a capacidade de absorver esses saberes, esses conhecimentos, nós acabamos por encontrar também sistemas globais a financiarem, por exemplo, assassinatos. É o caso da Amílcar Cabral, é o caso de Tomás Sankara, que demonstra de que o projeto colonial é muito forte e da forma como atua, os valores que se pugnam não são valores para a construção de nenhuma solidariedade. É sobretudo nos valores da afirmação de uma determinada linha de pensamento que impõe as suas regras a partir do momento que o seu interesse é o próprio capital. Então, se olharmos, por exemplo, para os 5 determinantes, os 5 motores de crescimento econômico em África, podemos compreender o porquê que a África está na situação que está hoje. Por exemplo, se avaliarmos nos últimos 60 anos ou 100 anos quais foram os elementos que contribuíram para que a África crescesse ou a África pudesse gerar mais emprego ou a África pudesse financiar as suas políticas públicas, nós vamos encontrar a África num paralelismo completamente paradoxal. Em primeiro lugar, o primeiro elemento que financia a economia em África é a exportação de matérias-primas. Okay? É o primeiro elemento. É o primeiro elemento que injeta dinheiro dentro do continente africano. É a exportação de matérias-primas. Agora perguntam, essas matérias-primas são exportadas para onde? Para fora do continente, claro. Mas, se formos olhar o segundo motor de crescimento econômico em África, vamos encontrar o quê? Alguém tem ideia? Cerca de 65% da economia transformar e de dinamizar o seu próprio mercado. Agora, o mais interessante aqui também é o quinto motor. Não sei se têm ideia qual é que é o quinto motor de crescimento econômico em África. Tem alguma ideia? É aquilo que é chamado em África, ou aquilo que alguns dizem sobre a África, de economia informal, que não tem nada de informal. Alguns chamam de economia popular, outros chamam de economia da afetividade, eu chamo de economia da vida. Tenho discutido sobre essas questões nos últimos 5 anos, mudando a abordagem completamente sobre essa economia. Essa economia é dominada de cerca de 65% pela mão de obra feminina. Está desde o setor produtivo, setor secundário, como também o setor dos serviços. Por exemplo, nos países como Nigéria, Ghana, quem domina o setor, por exemplo, das telecomunicações são os agentes que fazem transferência de saldo. Não sei como é que é chamado aqui, né? Quem vende crédito. Okay. Agora, só esse segmento, em países, por exemplo, como Cabo Verde, são cerca de 40% da moeda, e isso faz com que a economia circule dentro do espaço real. Então, se nós olharmos os 5 elementos que são motores de crescimento econômico em África, o que é mais importante aqui tirar como lição? Só a economia da vida é que está baseada dentro dos Estados nacionais. Então, isso coloca a África numa situação de uma alta dependência em relação ao exterior. Mas a questão também que se coloca é que essa dependência que nos deixa vulneráveis é algo que pode se manter. Alguns dizem é necessário para que os fluxos dos produtos continuem a chegar ao mercado mundial. E depois perguntamos, e esse fluxo como é que beneficia ao mercado nacional, ou ao mercado regional, ou ao mercado continental? Aí é que está o problema. E aqui vamos olhar, por exemplo, para o potencial natural que nós temos. Estima-se que 12% das reservas mundiais de petróleo
estão no continente africano. Mas é em África que os preços dos combustíveis são mais caros ao nível de comparação com os mercados globais. Se nós juntarmos 3, 4 países, como por exemplo Angola, Egito, Guiné Equatorial, Togo, nós temos cerca de 80% de reservas de petróleo africano. Mas esses países não têm nenhuma estrutura de transformação petrolífera que permita ter os combustíveis acessíveis. Porquê? Porque é que é a Shell ou são outras companhias, por exemplo, como BP, que fazem, por exemplo, a transformação dos derivados do petróleo e depois colocam nos nossos mercados? Porque é que Angola, Nigéria e Guiné Equatorial não conseguem ter uma plataforma de transformação do petróleo e distribuir para o continente? Se formos olhar, por exemplo, a nível das florestas, só a África contribui com 17% das reservas florestais mundiais, florestas primárias. E se retirarmos, por exemplo, a bacia do rio Congo, estima-se que, por exemplo, só com essa mexida, se a bacia do rio Congo, com as suas florestas deixarem de existir, o mundo perde 16 anos de oxigênio. Ou seja, só a bacia do rio Congo é responsável por 16% do oxigênio ao nível global que nós usufruímos. O nível de transformação de investimento que um continente que tem essa reserva poderia ter. Bom, por um lado, porque a Bélgica tirou a maior parte que existia da República Democrática do Congo, do Zaire, enfim, exatamente porque esse modelo, na altura, serviu como a base da reserva cambial a nível global. Quando se entra, por exemplo, em déficit ou em falências, o dinheiro se desvaloriza, é o ouro que é tomado para equilibrar a balança comercial. Por isso os alemães tentaram exterminar os judeus, porque os judeus tinham ouro. E paradoxalmente hoje os judeus querem exterminar os árabes. Porquê? Porque os árabes têm gás. A maior reserva de gás existente ao nível da faixa de Gaza, 60% está na Palestina, não está em Israel. Esse aqui é o motivo da guerra, não é outra coisa. Exatamente porque a reserva de gás esteve também na base da guerra da Rússia com a Ucrânia e agora de aquilo que está a alimentar o mercado, como está em déficit, como a Rússia não exporta agora para os Estados Unidos, diminuiu para a Europa, os Estados Unidos e a Europa têm que buscar novas reservas de gás que estão na faixa de Gaza. É esse o projeto colonial. Okay? Nós podemos ir ainda um bocado mais longe. Estima-se que em África 60% das terras agricultáveis do mundo estão no continente africano. 60% de terras que servem para a produção de alimento estão em África. Em finais da primeira década do ano 2000, houve um golpe de Estado forte em Madagascar. Muita pouca gente falou sobre isso. Mas era porque um multinacional da Ásia, com capital americano, comprou a maior reserva de água e de zona de produção de Madagascar, que levou ao golpe de Estado e André Rajoelina entrou no poder. Exatamente. O que é que acontece com isso? Acontece porque quando temos um fenômeno como pandemia de Covid-19, quais foram as primeiras medidas que se tomou em relação ao controle da pandemia? Em primeiro lugar, fechar as fronteiras. No fecho das fronteiras, nós não tivemos capacidade de exportar matéria-prima. Nós não tivemos capacidade de importar alimento. As remessas dos imigrantes baixaram. A ajuda pública, por exemplo, no momento foi cancelada. Como é que vivemos? Como é que vivemos? Quando se abriram as fronteiras, era preciso ter um certificado de vacina internacional. Vocês têm ideia, até este momento, qual é a porcentagem da população africana que tomou 2 doses de vacina? Estima-se que em cada 10 africanos,
apenas 3 tomaram 2 doses de vacina do Covid. Enquanto que nos Estados Unidos da América distribuíam milhares de doses que tinham ultrapassado o prazo de validade. O que é que isso deve nos interpelar? Pior, a África não foi autorizada a produzir vacina para combate ao Covid. A África foi autorizada só um ano depois a ter 4 centros de produção de vacina para todo o continente. Só 4. Enquanto que as indústrias lutavam para ter patentes nos Estados Unidos da América, na Europa, a África não podia ter esse direito. Por quê? Porque era necessário limitar a capacidade da ação da África, é necessário esperar que os africanos morressem para que se possa ter o predomínio aquilo que é o património natural dos próprios africanos. Bom, eu agradeço as questões todas do Alfa, do Eduardo, Aparício, Maria e Sumani. Vou tentar não personalizar as respostas, mas falar de uma forma mais ampla, respondendo às questões todas. Não tenciono fugir às perguntas, mas se houver alguma que não conseguir responder, podem sempre chamar-me a atenção. Se há exemplos de casos bem-sucedidos em África, claro que há. Então não, como é que não há? Se nós sobrevivemos até agora, como é que não há exemplos bem-sucedidos? Se fosse um projeto mal-sucedido, hoje éramos completamente colonizados. Sem margem de dúvida. Okay? Portanto, uma das coisas que vocês têm que colocar na vossa narrativa é uma coisa muito importante. Não é a narrativa que faz o processo é que faz a narrativa. Enquanto vocês reproduzirem aquilo que os mídias ocidentais dizem, nós, em vez de fazer perguntas certas, vamos fazer perguntas equivocadas. Então, vão dizer que o modelo brasileiro é um modelo bem sucedido? Não. Isto não sabemos. Temos que pesquisar. O modelo americano é um modelo bem sucedido. O maior poluidor do mundo. E todos andam atrás do American Dream, o maior poluidor do mundo. Onde as pessoas não podem ter acesso a serviço de saúde se não têm seguro de saúde. Vou dizer que o modelo ocidental de criação de bem-estar é um modelo bem sucedido, onde o casal não consegue ter o seu pai na sua casa, tem que mandar para um asilo, onde quando recebe o meu irmão em casa já é um fardo porque há despesa de luz, de água e afins, então tem que saber que tem que comer alguma coisa, sobrar aquilo. Isso que é um modelo bem sucedido. Nós temos que fazer perguntas certas. Temos que ser capazes de mudar a lógica da pergunta. E não fazer as perguntas a partir de algo que sustenta o contínuo colonial. O que é bem sucedido? É um modelo de exploração ocidental sobre a África? É esse modelo de democracia comercial? É esse que nos interessa? Onde qualquer pateta como o Trump pode ser presidente da República? Portanto, mas se nós formos olhar para processos internos, vocês estão a estudar, não procurem ter uma visão simplista, tenham uma visão holística do processo. Há muitos africanos que andam a agradecer, por exemplo, o Kagame. Eu não faço parte. O modelo Ruanda não me interessa. Não há nenhum modelo de transformação estrutural que é sustentado a partir de um modelo de violência e de ditadura, mesmo sendo ditadura democrática. Não pode. As sociedades, para serem sociedades plurais, sustentáveis, têm que ser sociedades de liberdade. E essa liberdade é a liberdade social, económica, cultural, política, que permite criar um pensamento coletivo, visões partilhadas, onde as singularidades fazem parte do mosaico, onde as minorias são integradas,
onde não há uma ditadura também na própria minoria. Se me quiser responder sobre essas questões, eu posso dizer qual é o exemplo bem-sucedido em que área? Qual é o exemplo bem-sucedido em que território? Qual é o modelo bem-sucedido em termos de estruturas? Posso ter um território com potencial e não ser bem-sucedido porque não tem uma estrutura capaz de gerir esse território. Posso ter um território amazônico cheio de potencial, onde existem tecnologias sociais para a sua gestão, mas politicamente é uma derrapagem. Posso ter um território como Nigéria, que tem maiores reservas de petróleo, tem uma estrutura política forte, mas o seu projeto social e económico são frágeis. Posso ter um país como Cabo Verde, que não tem recursos naturais, para além do mar, que tem uma dependência forte em termos de mercado económico, mas que tem um potencial humano de resiliência brutal, que conseguem ficar 10, 20, 15 anos sem chuva e ter um sistema produtivo. E ter uma entidade política que consegue administrar esse espaço. Economicamente vulnerável, geograficamente vulnerável, mas em termos de resiliência humana, com potencial e ativo de estabilização política. Okay. Então, temos que olhar para várias entradas. Agora, se me quiser perguntar, mas qual é o modelo, por exemplo, económico mais interessante em África? Eu digo Ghana. Porque orientou o seu sistema económico de valorização do seu património natural ao serviço e benefício das gerações futuras, criando um fundo de reservas de investimento na qualificação dos seus jovens e na capacidade de universidade pública gerarem processos de produção tecnológica para a resposta à sua própria sociedade. Desse ponto de vista, Ghana é interessante. Se olharmos, por exemplo, para a questão daquilo que é hoje o apanágio do modelo do Banco Mundial sobre o turismo em África, Cabo Verde já não é um modelo, Gâmbia já não é modelo, mas Seychelles é um modelo. Seychelles tem um processo de organização da sua economia do turismo mais sofisticado do que qualquer outro projeto turístico que se encontra ao nível global. Por quê? Porque, por um lado, fez daquilo que é sofisticação do processo de pensamento, que é, se nós dependemos do turismo para nós transformar economicamente, então temos que criar políticas públicas para o turismo, temos que ter um empresariado nacional dentro do turismo, temos que formar talentos humanos, não só para serem servidores de mesa ou serviços de segurança ou guias, mas para serem estrategas do próprio turismo, pilotarem esse processo, terem escolas que trazem esse elemento como iniciativas também para o mercado, colocar a nossa cultura dentro do cardápio turístico, a gastronomia, a música, a valorização das ciências naturais, valorizar a nossa história para que as pessoas conheçam o nosso processo de afirmação enquanto sociedade, mas também criar infraestruturas que não desapropria a nossa identidade daquilo que é o nosso território. Seychelles é interessante. Se chegarmos, por exemplo, em Cabo Verde, e vamos, por exemplo, olhar para a Ilha do Sal, é algo que nunca se deve fazer em relação ao turismo. Se vamos, por exemplo, a Guiné-Bissau, olhar aquilo que se faz a nível, por exemplo, dos Bijagós, é algo que nunca deve acontecer sobre o turismo. Se formos a Casamansa em relação àquilo que a França está a fazer, é algo que nunca deve acontecer. Portanto, não significa que, por exemplo, Senegal não tem resiliência. Do ponto de vista da valorização daquilo que é a capacidade de mobilização do potencial dos imigrantes, não estou a falar só da remessa. A remessa é um elemento muito pequenino na valorização da diáspora, é a capacidade de criar compromisso com a transformação local. Vejam, por exemplo, a experiência do Sadio Mané no Senegal, a desenvolver não estruturas de prática de futebol, mas a mentalidade do futebolista senegalês. Isso é o papel da diáspora. Mostrar como é que eu, a partir dos meus recursos, não só financeiros, consigo criar um ecossistema favorável de investimento em talentos humanos que pensa politicamente a sua terra, mobiliza para a transformação da tua terra, coloca a sua energia, a sua competência para defender orgulhosamente a sua nação
e cria um elemento mancha de óleo que faz com que as pessoas não querem ser qualquer jogador de futebol, querem ser como o Sadio Mané. Portanto, desse ponto de vista, lá está. A forma como olhamos para casos de sucesso ou boas práticas não devem ser formas estanques, devem ser formas bastante holísticas de cruzar todo esse nosso manancial. Posso dar um outro exemplo, que é o Togo. Togo, até 10 anos, era um país que era conhecido só por exportar café e cacau para a França, para importar champanhes e bebidas alcoólicas, conhaques franceses e afins. Hoje, Togo tem o maior porto da África Central e Ocidental. Eles têm uma costa importante. Eles sabem que os recursos que entram ao nível da África Central e Ocidental vão a Dakar, e afins e tal. O que é que fizeram? Construíram uma infraestrutura portuária de ponta, onde tem capacidade de barcos de grande porte trancar a maior quantidade, com assistência técnica, com produção local, com mão de obra qualificada, com informação tecnológica, com sistema estatístico, com segurança, com abastecimento. Hoje, o sistema portuário de Togo é aquele que tem maior qualificação humana ao nível da África subsaariana e é onde, em termos de procura de mercados para colocar produtos no interior da África, teve um crescimento de mais de 70%. E a economia mudou. Ou seja, nós temos várias áreas que podemos utilizar para não transformar a nossa economia. Mas temos que fazer um exercício de prioridade para olhar qual é o fator competitivo que nos dá vantagens comparativas que permita agregar aquilo que são as funcionalidades locais. Por exemplo, no caso do meu país, Guiné-Bissau, nós temos 3 elementos que podem levar a agregar esse valor. Em primeiro lugar é a agricultura biológica, temos 7 meses de chuva, terras planas, mais de 120 variedades de cereais, que permitem produzir biologicamente. Até porque as comunidades locais produzem baseado nos seus saberes tradicionais. E essa produção biológica pode servir, por exemplo, para alimentar todo o mercado do turismo a nível da sua região. Um outro ativo que a Guiné-Bissau tem é o setor de economia marítima. Falei de mais de 200 variedades de peixe, mas a Guiné-Bissau é o maior território contínuo de mangue, mangá ou tarafa para os guineenses, que faz com que 80% das receitas de pesca é a licença para a captura de tarafa. Desculpa, a captura de camarão. Temos camarão, 3 espécies de camarão, e que só se encontram nessas zonas. Então, se a Guiné-Bissau decidir transformar a sua base económica a partir da economia marítima, tem a possibilidade de melhorar claramente o investimento público. Hoje a pesca contribui com cerca de 35% para o orçamento geral do Estado, sem ter uma indústria pesqueira na Guiné-Bissau, só com a atribuição de licenças. Agora, imaginemos a quantidade de emprego que poderia ser gerado. Armadores, fiscalizadores, transformadores, biólogos marinhos, engenheiros de pesca. Isso tudo é algo com o qual nós não estamos a olhar. Nós não temos esse talento. Formados, qualificados, em grande escala, para trabalhar, por exemplo, com o produto made in Guiné-Bissau. Mas também, se a Guiné-Bissau decidir fazer, por exemplo, a sua transformação da economia silvícola, ou seja, florestal, é algo que a Guiné-Bissau tem as maiores reservas de floresta da África Ocidental. Tem as últimas manchas de floresta tropical primárias da África Ocidental. Então, a conservação da floresta guinense, em termos de retenção de carbono, é algo que pode permitir também desaparecer a economia. Sem ter necessidade de explorar petróleo, bauxita, fosfato, areia pesada, nada disso. Só através da economia sustentável, da economia limpa. Mas isso requer um investimento. Ou seja, nós temos que olhar para o processo de sofisticação como algo determinante para construir essa ideia do sucesso. E por isso, o que é que falta? Falta liderança. É o que falta em África, falta liderança. Quando digo liderança, não estou a dizer que nós não temos líderes. Temos líderes. Nós temos líderes dentro de projetos individuais de construção do poder político, não em termos de projetos de sociedade. E essas lideranças são lideranças, falei de Cabral, falei do Sankara, posso falar também, por exemplo, de Mandela.
Mas esse modelo é de outro século, não é deste século aqui. As lideranças não podem ser individualizadas, singularizadas e personalizadas, porque isso depois leva ao culto do poder, culto da individualização. As lideranças têm que ser técnicas, profissionais, comunitárias, coletivas e com serviço de missão. Eu sozinho não posso desenvolver nada. Eu trabalho para uma organização não governamental, onde por cada área tem uma pessoa que é líder. Quando vamos falar da questão de mulheres rurais, tem uma pessoa que é líder. Quando vamos falar de gestão de áreas protegidas, tem uma pessoa que é líder. Quando vamos falar da questão, por exemplo, de proteção do património natural, tem uma pessoa que é líder. Quando vamos falar de soberania alimentar, segurança nutricional, tem uma pessoa que é líder. É esse colegiado de pessoas que constroem a liderança. E que cada um é fundamental dentro do papel que tem de agregar essas competências dentro de uma comunidade. É isso que leva ao movimento da sociedade. Não há nenhum... Bom, o Brasil já teve ditos messias que vão levar a essa transformação. Nós temos que olhar como é que coletivamente somos capazes de construir projetos de sociedade onde cada um e cada uma tem um espaço onde assuma a liderança. Se temos aqui a produção de imagem, quem é que vai captar a imagem? Quem é que vai seguir a rede? Quem é que vai produzir a informação escrita? Quem é que vai monitorizar como é que as pessoas interagem? Quem é que vai garantir de que não falta bateria para que a coisa funcione? É essa liderança que é importante, porque temos objetivo comum e o resultado dessa ação vai levar a um impacto transformador em termos de acesso à informação e produção da consciência. Agora, isto tudo não pode resumir a uma escala micro, tem que ir a uma escala macro. E a escala macro, para nós, é a União Africana. A visão que se tem é que até 2063 pode-se trabalhar dentro do continente africano para criar um mercado de livre comércio no continente africano. A superação das taxas alfandegárias na circulação dos produtos entre os nossos países. O fim do visto para o africano dentro do continente africano. O investimento na infraestruturação e as ligações para acabar com as rotas coloniais. Eu vim para aqui, via Lisboa, e havia colegas que iam para Cabo Verde e Angola, tiveram que ir até Lisboa para depois descer para Cabo Verde e Angola. Quando eu podia fazer 3 horas e meia para estar aqui no Brasil, o angolano fazer 3 horas e meia para chegar a Angola e o cabo-verdiano fazer só 45 minutos para chegar a Cabo Verde, mas passamos pelas rotas coloniais. Isso tem que acabar. E um dos projetos da União Africana é criar infraestruturação que leva a uma maior mobilidade dentro do próprio continente. Esse projeto também é um projeto económico, de geração de emprego. E se repararem, até o fim da minha intervenção, eu não falei em empreendedorismo. Falei na criação de emprego. Porque nós temos processos de trabalho. O empreendedorismo é uma forma do Estado desculpabilizar de financiar políticas públicas e de gerar formas sustentáveis de emprego, mas precarizar a mão de obra, sobretudo juvenil, periférica e rural. Portanto, os projetos de empreendedorismo alimentam a ideia falsamente de projetar o espaço público do mérito. Esse mérito não existe, porque há processos de desigualdades que não favorecem a criação de capacidade para ser autónomo. Ficam completamente dependentes desse mercado e qualquer alteração dentro do ecossistema leva a um contexto de partida de pobreza. Por isso, o projeto da União Africana é um projeto fundamental que vai requerer a liderança das sociedades africanas para trazer esses elementos que falei como elementos fundamentais da nossa ação. Por isso, a questão da comunicação é fundamental, a questão da informação é fundamental. Hoje, por exemplo, os países africanos de língua portuguesa, para que as notícias sobre os seus países tenham eco, têm que ser divulgadas para a agência Lusa, que é a Agência de Comunicação de Portugal. Por que é que as agências nacionais desses países não têm capacidade de trazer essas informações? Porquê? Porque os regimes políticos quiseram controlar o sistema de informação. Alguns monopolizaram, alguns partidarizaram e alguns transformaram no sistema comercial, que quem tem dinheiro pode abrir agências de comunicação e produzir essa informação. Daí que, por exemplo, mesmo com os golpes de Estado ativados em África, no pós-pandemia,
Vocês não têm ideia de que em Ásia há mais conflitos do que em África. Em Ásia, hoje, os conflitos ativos no interior dos países e entre os países, eu estive a fazer levantamentos porque sabia que vocês iam falar sobre essas questões da imagem da África, da informação que chega à África e dessas narrativas de porque é que há conflitos de Estado em África. Mas em Filipinas, por exemplo, neste momento há conflitos ativos fortes. Em Tailândia há, em Camboja há, na Índia conflitos interétnicos vários, China com vários estados que quer agregar. Mas, por exemplo, ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Os conflitos que a China tem no Mar do Sul da China, que não é sul da China, mas que são com os outros países, inclusive o próprio Timor, são conflitos mais longos que existem. O problema da Caxemira, o problema de Camboja, ninguém fala disso. Porque não é atrativo para a economia mundial hoje, do norte global, trazer uma narrativa que coloca a Ásia como foco do conflito, porque vai tornar estável o mercado de transação, porque a maior mão de obra que circula no mercado global vem da Ásia. E os maiores mercados de consumo é a Ásia. Portanto, não interessa falar sobre os conflitos da Ásia. Agora, podemos olhar para questões importantes. Um dos maiores problemas que os europeus têm neste momento é que nós já não podemos esconder as guerras que existem dentro do próprio continente europeu. E é fácil pensar que o último conflito na Europa foi na Bósnia. Não foi. A Europa sempre transferiu as suas guerras para a África. O que está a acontecer nos países africanos são processos de guerras dos europeus que são transportados para a África. E são guerras, por exemplo, contra a China, são guerras contra a Rússia, e são guerras com o fim do monopólio daquilo que todo é o sistema de exploração que os europeus têm em relação à África. E aqui entramos na África Ocidental. Podem preparar também nos próximos tempos, Costa do Marfim pode ter um problema parecido com aquilo que estamos a acontecer agora ao nível da Guiné-Conakry, de Níger, de Burkina, do Mali. O problema do Mali e do Níger é o urânio. E é o fim do monopólio que os franceses passaram a ter em relação ao urânio. O problema de Guiné-Conakry é a Rússia, que está a tirar os franceses do seu monopólio. Mas o problema da África Ocidental é que, anualmente, os países da CELEAO dão à França 20% da mais-valia da moeda franco-CFA como a sua base de reserva cambial e que dê segurança a essa moeda. E é esse contributo que financia o emprego em França. No dia que a França deixar de ter a reserva cambial da franco-CFA, economicamente a França fica falida. Agora, só que esse dia já está perto, 2027. Em 2027 vai entrar em funcionamento ECO, que é a nova moeda dos 16 países da África Ocidental, que vai substituir o franco-CFA. Por que ECO é importante? ECO é importante porque há um princípio fundamental que os BRICS agora estão a apropriar-se, que é acabar com o fim da paridade de moedas coloniais, como, por exemplo, franco francês, euro ou dólar. ECO começou a ser discutido desde 2010, não é de agora, desde 2010. Então há um princípio de que a reserva cambial não está em França, a segurança monetária não é feita por um Banco Paribas e tem que ser um investimento que vem dos países da África Ocidental para a criação de emprego, para investimento nas infraestruturas, para a criação da capacidade intelectual, mas acima de tudo para salvaguardar a soberania económica. Por que os Estados Unidos e a União Europeia não foram à falência com a pandemia? Porque eles têm poder de injeção de moeda dentro do mercado. Os países africanos não têm direito de produzir moeda para injetar essas moedas no mercado, mesmo com a inflação alta. Tem que pedir a utilização
à União Europeia, tem que pedir autorização aos Estados Unidos, à Reserva Federal Americana e ao Banco Mundial. É isso que tem que mudar. Okay? E é isso que está a ser feito para a mudança. Esses projetos são projetos de liderança, são projetos coletivos, é um projeto continental e que se vincar, por exemplo, com a zona que é hoje a CEDEAO, pensamos que pode influenciar as outras regiões e permitindo a questão do passaporte único para os africanos. Também falou-se da questão dos golpes. Os golpes de Estado que aconteceram em África é fruto do aproveitamento desse estado de descontentamento que se viu agravado pela crise pós-pandemia. Os movimentos golpistas em África não têm nenhuma novidade em relação à agenda pública, para além daquilo que os jovens africanos reivindicam. Os jovens africanos reivindicam o fio do neocolonialismo, não querem que os ocidentais, o norte global, continuem a dominar, a orientar as nossas vidas, não querem sistemas fechados democraticamente, querem ter prosperidade no seu próprio território, e isso foi algo que esses movimentos golpistas aproveitaram bem. Agora, onde está a ter alguma ressonância favorável de resposta àquilo que são essas reivindicações, são apenas em 2 países, é no Níger e no Mali. Os outros projetos são projetos muito fracos em termos de propostas de construção de sociedade plural, democrática e que colocam os interesses africanos na agenda pública, voltado para a consolidação das instituições africanas. Nós vamos ter que esperar para ver. Por exemplo, eu acompanhei a Primavera Dita Árabe, que não foi nada a Primavera, muito menos árabe. Eu estive no Egito, vi o movimento do Egito, foi um dos momentos mais bonitos em termos de revolução que se viu a nível global, mais do que na Grécia, com aquilo que foi o movimento contra o domínio alemão e da União Europeia com o governo grego, que faliu, mais do que a Espanha, com o movimento descamisados, que depois levou à alteração do poder político. Mas o processo revolucionário do Egito acabou por ser um processo mais paradoxo em termos de violência, em termos de repressão, em termos de regimes ditatorial, e que hoje o Egito está a ser governado por uma estrutura militar que sustenta a sua intervenção numa irmandade religiosa e que fecha a oportunidade dos jovens aspirarem a uma sociedade mais plural, mais aberta. Portanto, não são as mudanças a partir da base militar que vão levar à transformação estrutural. São as mudanças a partir de uma base societal, civil e da cidadania que vai permitir depois a tal transformação estrutural, onde o direito das mulheres, dos agricultores familiares, dos povos rurais, dos povos tradicionais, da população indígena, de jovens, de pessoas velhas e das minorias devem estar dentro de um plano para permitir uma maior equidade entre territórios, comunidades, políticas e pessoas, para salvaguardar a tal ideia de sociedades mais emancipadas. Portanto, os processos de golpe de Estado não levam à transformação estrutural. É uma etapa onde podem abrir caminho, mas até agora os caminhos não estão completamente abertos. Para dizer também que eu não vejo a diáspora a partir de uma dimensão negativista, nem reduzo a diáspora a partir da questão da mobilização de remessas. Mas vocês têm que perceber que no contexto de mobilidade das pessoas, cada comunidade, ao agregar-se com um número considerável dentro de uma sociedade, passa a ser visto como elemento de estigma e de ameaça. Eu estudei em Portugal. Nos anos 2000, ninguém falava dos brasileiros. A ameaça era os africanos, angolanos, que eram bastante. Hoje, a maior ameaça, elemento de estigma em Portugal, são os brasileiros. Porque 10% da população portuguesa hoje é brasileira. O que é que isso condiciona? Para quem está lá, que tem privilégios, significa que vai disputar emprego. Mas só que não pensam de que quem financia o seu sistema de proteção social, o seu sistema, por exemplo, de aposentadoria, é quem está ativo no mercado de trabalho. E hoje, em cada 10 portugueses que nascem por dia, só 3 é que são filhos de pais e mães brancos portugueses. O resto é tudo que vem das Áfricas e do Brasil. Mas esse fenómeno xenófobo é algo que
é muito favorecido também pela emergência da extrema-direita. O Brasil viu-se com isso. Em relação, por exemplo, aos países vizinhos, em relação, por exemplo, aos africanos. Na Europa, o processo xenófobo é tão gritante na Itália devido à entrada também dos imigrantes. Mas em África isso também acontece. Por que que em Cabo Verde os imigrantes da África Ocidental são chamados de mandiaco? Por que que os mauritanianos na Guiné-Bissau são chamados de Nar? Por que que os guineenses do Conakry na Guiné-Bissau são chamados de Nami? Quando um contingente humano com alguma pertença étnica ascende para além do nível de uma mão de obra precária e passa a ter capacidade econômica e de influência política, há tendência de criar efeitos de estigma e de discriminação que levam depois a situações de procura de extermínio dessas comunidades. Quando, na verdade, para quem conhece a África, esses povos sempre movimentaram e viveram nesses territórios. Não há nenhum grupo étnico, por exemplo, da Guiné-Bissau, que é originário da Guiné-Bissau. Todos chegaram ao território que é da Guiné-Bissau. Não há nenhum. Não há nenhum. Os que chegaram primeiro foram os papéis, mas chegaram. Não são originários daí. Os que chegaram ao último foram os biafatas, mas chegaram. A questão que acontece aqui na reivindicação de algum nacionalismo é pura e simplesmente um processo populista que leva à divisão das comunidades para algo que politicamente não gera capacidade de transformação política, muito menos transformação estrutural. Todos somos necessários. Todos. E todos contribuem. Aquilo que tem sido o papel da diáspora não é só em relação aos países de origem, mas os países, por exemplo, de chegada das suas gerações ancestrais. Quem olha a seleção da Alemanha de futebol, Alemanha nazi, hoje que tem jogadores do Ghana, que tem jogadores da Argélia. Quem olha para a França, que tem deputados, ministros de origem africana, que constroem políticas efetivas de transformação nessas sociedades. Quem olha para o Brasil, como é que pode pensar que a diáspora só se limita à questão do fluxo, refluxo da transferência? A diáspora é uma tecnologia política, é uma tecnologia social de transformação, cujo ativo, a ser considerado como elemento prático e funcional da vida pública, pode levar à melhor construção de justiça social em termos daquilo que é o funcionamento do Estado. Só quem tem múltiplas pertenças, múltiplas vivências, múltiplas origens, pode compreender melhor aceitar o outro. Porque é fruto também desse processo de cultura, esse processo de articulações, e traz essa ancestralidade que leva à compreensão da tolerância do outro. Portanto, aquilo que eu coloco é que hoje, olhando para o contexto da África Ocidental, as iniciativas mais interessantes, por exemplo, o financiamento do sistema educativo, vem das diásporas. A montagem, por exemplo, de sistemas de saúde, entre a transição com a saúde natural e a saúde convencional, dita moderna, é a ligação entre as comunidades locais com aquilo que são as experiências das diásporas. Os estudos que têm sido apresentados, sobretudo no campo das ciências sociais e também da inovação tecnológica, vêm das pessoas originárias das diásporas. Portanto, se as sociedades africanas não tomarem a diáspora enquanto um elemento que tem que ser mitificado ou é visto como quem vem nos tirar o poder ou quem efetivamente vai vender esse território para outros, não será fácil construir a transformação. A diáspora é um elemento fundamental da construção da justiça social. E é a partir daí que se pode permitir uma maior capacidade de mobilidade. É a partir daí que pode-se perceber de que temos ferramentas para a transformação das nossas condições de vida. E é a partir daí que nós podemos ser capazes de humanizar a própria sociedade e não tratar as pessoas como mercadorias e muito menos descartar essas pessoas quando já não têm forças para produzir mercadorias tal qual são taxados. Por isso, uma das coisas que deve ser o apanágio também aqui é investir em estudos fundamentais sobre as dinâmicas da diáspora e não limitar isso só às questões das remessas.
E digo, a remessa é um componente muito pequeno daquilo que é o valor das diásporas. As diásporas são formas de cultura, são formas de vida, são formas de percepcionar a sociedade, mas são formas, sobretudo, de transformar o mundo para algo que seja mais digno, mais justo e mais humano. Muito obrigado. Bom, só acho que agora, após essas inscrições e respostas, né, acho que vamos dar como já fechamos essa apresentação de hoje, né, Miguel? Porque fora, de fato, já atingimos o teto, né? Então nós teremos depois, pessoal, teremos a exposição de livros, né? Isso. Hoje nós temos professor Ruth, com relação aos livros. Sei se mais. Ela sabe. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos, todas e todes. Mantenha as ancestrais saudações. Gostaria, portanto, de saudar a mesa de maneira muito especial ao nosso convidado, que de maneira generosa aceitou o nosso convite, ao professor Paulo pela, portanto, mediação muito equilibrada. Agradecemos a todos que estão aqui, a todas e todos que nos honraram com a, portanto, presença nesta conferência, que é, portanto, a primeira conferência de um ciclo, né, de debates para pensarmos a transformação da África a partir da agenda do Centro-Sul africana. Nós, portanto, após a conferência, nós temos então a apresentação aqui, exposição, portanto, de algumas referências, né, obras de intelectuais africanos do continente, que o nosso convidado, o professor sociólogo Miguel de Barros, trouxe. Então, sintam-se convidados a, portanto, virem aqui à frente, a visitarem essas obras, mas também comprar, porque são referências muito raras aqui, então fica à disposição. Esses materiais ficam para os centros africanos para consulta dos estudantes. Esses ficam para consulta. Bom, nós agradecemos imensamente a cada, portanto, autor e autora, portanto, dessas referências. Tem, portanto, exemplares, títulos, né, fantásticos aqui. Por favor, venham, visitam, nós vamos disponibilizar para que vocês tenham essas obras como referência. No mais, de uma maneira muito especial, portanto, agradeço, né, a cada um de vocês. Creio que seria, portanto, nós vamos fazer o seguinte, gente. Professor Paulo, Miguel teriam, portanto, esses momentos finais para fazerem considerações. Na sequência, então, nós teremos esse momento para consulta das obras. A priori é isso. Convidamos também... Para concluir, né, não sei se Miguel faça com a sua época, com o seu país, com a sua sociedade, com a sua família, com a sua própria faculdade. Esse estudante não tem faculdade. Portanto, o desafio, se vocês quisessem ser endinheirados, não era aqui que iam estudar, iam fazer outra coisa. Mas vocês optarem por estarem aqui porque querem transformar a realidade que vocês nasceram e encontraram e que são capazes de mudar. E é isso que vão fazer com que depois, quando morrerem, alguém lembrar-se de vocês. Ninguém vai ser eterno, nós todos vamos morrer. A grande diferença vai ser o legado que nós deixarmos em relação à nossa própria história.
Boa sorte e bom estudo. Precisamos de mais palmas, mais. Senhor Miguel, ativista. Aqui que façamos que entre na nossa cabeça esse entendimento. Sei que são muitas informações, eu tentei registrar ao máximo para que a gente consiga fazer momentos de estudo e refletir acerca dessas questões, porque não tem um outro caminho. É a unidade, é a bandeira vermelha, verde e preta que precisa estar balançando constantemente e nos direcionando como barômetro. Né? É a unidade, a única saída. É o panafricanismo. É a gente compreender que as ideias que o branco nos coloca para nos separar, que ela não pode virar uma semente que crie raiz. Enfim, gostaria de agradecer a presença do irmão aqui. Acredito muito nessa necessidade de reconstruir essas narrativas. Eu tenho ferramentas. Hoje a gente tentou colocar que é um fruto de um trabalho coletivo, levantar nossa TV web construída com base em tecnologias africanas. A gente já está com a TV web pronta, a rádio web também. São tecnologias que são necessárias. Né? O fator comunicacional, o fator informacional precisa ser retomado. E só a partir dessas criações, reestruturar e reconstruir a partir das nossas ferramentas. Então, momentos como esse precisam ser relembrados e precisam estar no nosso direcionamento, porque mais tarde nós vamos estar enfrentando o processo de genocídio na nossa casa, onde é um ambiente onde a gente precisa estudar e fazer com que reverbere essas informações. Então, no sentido de agradecer, mais uma vez, imensamente, acredito que Marcos Garvey e todas as outras lideranças pretas que deram sua vida para essa unidade africana ganhar corpo, acredito que eles estão muito felizes, né? E que essa energia, essas rotas que se religam a partir desses encontros, elas precisam ser ampliadas. Obrigado. E é isso, família. É muito gratificante estar aqui e encontrar uma plateia bastante especial de estudantes de várias origens e prominências e com um pensamento, um espírito bastante sofisticado em termos de capacidade de pensar os processos africanos, mas sobretudo integrados também numa dinâmica de aprendizagem que não só dão ferramentas necessárias para desmontar os processos coloniais, mas também criar dispositivos e tecnologias de pensamento capazes de gerar processos emancipatórios da construção, quer da ação académica, mas também de processos e projetos de vida que possam servir de estímulos tanto no alargamento da atividade de extensão comunitária, aqui em São Francisco do Conde, no Brasil, na Bahia, mas também nos contextos de origem como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, permitindo de facto essa vivacidade em termos de inovação, mas também contribuindo para que os jovens dos nossos países tenham a possibilidade de trazer novas abordagens, novas narrativas e mudar os processos nos quais estamos hoje implicados com diferentes desafios, mas sobretudo olhar para este momento como um momento de muita aprendizagem e também de muita satisfação, tanto pelas questões que foram colocadas, pela duração da própria conferência, mas com confiança de que os que saíram daqui hoje sentiram-se interpelados na sua capacidade de se mobilizarem para construir uma nova academia e também gerarem iniciativas transformadoras ao nível das suas comunidades. O professor, na sua fala inicial, né, começou por enfatizar aí o problema que os estudantes têm passado nos últimos meses. Né? Que mensagem de encorajamento o professor deixaria para esses estudantes? As políticas públicas de apoio ao ensino superior não se esgotam só em criar condições de aprendizagem, mas sobretudo tem a ver com os mecanismos de proteção social
como, por exemplo, o direito à habitação, o direito a transporte, o direito à alimentação, e direito à aquisição de materiais pedagógicos e também da possibilidade de pesquisa. Daí que espero que aquilo que tem sido as dificuldades para assegurar a capacidade de abastecimento alimentar dos estudantes aqui seja algo que deve ser superado brevemente, efetivamente também trazendo respostas mais duráveis que implicam os próprios estudantes na construção dessa política em termos de maior acessibilidade aos processos de produção material da sua alimentação, mas também em termos de garantir a própria dignidade em condições de aprendizagem para que isso possa projetar os estudantes nas melhores condições de interação e também na relação com tudo aquilo que tem sido os processos de produção do conhecimento no qual estão implicados. Pronto, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Pronto.